Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Bom, e o assunto de hoje atinge a todos nós. Quem nunca recebeu uma ligação indesejada, uma, duas, três, 10 ligações por dia oferecendo cartão de crédito, assinatura de TV a cabo, enfim, é o chamado telemarketing invasivo, uma prática que em muitos casos é proibida. E para debater esse assunto, recebemos aqui em nosso estúdio o professor e consultor Fausto Padilha e o diretor do Procon de Rio Preto, o Arnaldo Vieira. Muito obrigado aos dois pela presença. Então vamos ao X da questão. Arnaldo, como diz aqui reportagem da Folha de Rio Preto, o telemarketing enlouqueceu de vez? Enlouqueceu, Gama, infelizmente. A Fundação Procon e o Procon aqui de Rio Preto têm feito algumas ações para até orientar as pessoas na questão da recepção dessas ligações. Mas ainda é uma luta que vai demorar um bom tempo. Existe uma lei de 2008 que faz o controle e a regulação desse trabalho, dessa atividade, né? Para as empresas na questão de entrar em contato com o consumidor. Mas também, ao mesmo tempo, ela estabelece que o consumidor possa ter o direito do bloqueio. Ele pode não receber aquilo. Não Mas alguns querer não receber. querer receber esse tipo de ligação. Mas as empresas ainda, algumas delas, eu tenho que deixar isso bem claro, não a maioria, mas as grandes empresas ou grandes conglomerados, ainda insistem. E a Fundação é atenta a isso. E a gente tem todo tem uma tentativa de explicação, de orientar o consumidor como que ele procede nesses casos, para exatamente evitar problemas para ele, esse tormento, essa chateação de às vezes ficar recebendo 10 ligações por dia de números desconhecidos, ou então vendendo um produto que ele já possui, que ele já tem. Então a gente tenta fazer um trabalho para orientar as pessoas nesse sentido e empoderá-las, né, nesse sentido, explicar para elas o que elas podem fazer para evitar esse tipo de transtorno. Bom, e quem quer bloquear, vamos já falar o que a pessoa deve fazer. Entrar no site do Site da Procon, que Fundação está Procon. aparecendo aí, né? Exatamente. O site da Fundação Procon, logo na tela de inicial, ele vai constar nas barrinhas aqui inferiores alguns tipos. Eu até trouxe, tomei a liberdade de trazer aqui. A impressão não está muito boa. Mas aqui, você tem logo na área inicial do site, você tem aqui bloqueio de Bloqueio de telemarketing. telemarketing. Esse bloqueio de telemarketing, ele vai abrir um cadastro e você vai colocar lá ó, todos os seus dados. Lembrando que é o seguinte, a pessoa tem que ser a proprietária da linha, seja de telefonia fixa ou de telefonia móvel. Ela tem que ser a proprietária. Quando você compra um celular, você cadastra o seu CPF. Esse CPF automaticamente identifica. Então você faz o cadastro, preenche seus dados. Os seus dados são mantidos em sigilo pela Fundação Procon. O número só que vai para uma lista original de bloqueio total das ligações. A partir daquele momento, as empresas são comunicadas, elas têm 30 dias para acessar totalmente as ligações. Então, veja, alguns consumidores vão lá e apresentam reclamações para a gente. Puxa, mas eu fiz e ainda continuo recebendo. Bom, quando você fez? Ah, eu fiz semana passada. Calma. Tem As 30 empresas têm dias. 30 dias para E ser aí um informadas. cadastro bloqueia todas as empresas. Todas as empresas, certo? Há algumas exceções. Por exemplo, envio de SMS. Apesar de que hoje em dia as pessoas quase nem enviam mais, as empresas muito pouco enviam SMS. E também não incomoda tanto Não quanto a incomoda ligação, tanto, texto né? não. E as entidades filantrópicas. Entidades que são cadastros de filantropia estão fora desse cadastro. Governo, mensagens Campanhas de de governo, governo, campanhas né? de governo, etc. A exceção disso, todas as outras ligações são bloqueadas e acaso haja um furo desse bloqueio, vamos colocar assim, o consumidor notifica o Procon Municipal, nós abrimos uma carta de informação prévia, que é a CIP, informamos a Fundação Procon e isso gera uma multa administrativa. Ela vai variar aí por, a gente acredita, hoje, o FIRP está, o FESP, né? Ela está 25,7, R$ 25,07. Ela vai de 200 a 3 milhões de UFIRs. Então, Ou seja, é pesada, é né? pesado. Uma ligaçãozinha dessa, o consumidor pode receber uma indenização de até R$ 5.000. Bom, deixa eu ouvir agora o Fausto. Fausto, você como professor e consultor até de empresas, qual o limite do telemarketing? Até que ponto ele ajuda a empresa a vender ou ele atrapalha a imagem dessa empresa ao incomodar o seu possível potencial cliente? Alexandre, você colocou aí a questão muito corretamente. Ela prejudica a empresa, né? Principalmente ela prejudica mais do que melhora a imagem da empresa. Então, essas empresas, ela tem que ter um projeto de comunicação, o planejamento. Se ela não tiver um planejamento correto
com quem ela quer falar, como ela quer falar, isso se torna difícil. Vamos pegar um exemplo. As empresas de telecomunicação. Para vender, né, uma linha de telefone ou vender a internet, os dados, esse processo tem que ser muito bem trabalhado pelo que vai vender. Então além de vender o equipamento, por exemplo, uma empresa que quer fazer um call center, ela tem que ter um equipamento adequado para trabalhar o call center, né? Receber as ligações, direcionar as ligações dentro da empresa e tudo. Então o cliente entra em contato com essa empresa para comprar um PBX, um aparelho e tudo. Se o atendente que vai vender ou o telemarketing que vai abordar a empresa para vender esse equipamento, se ele não explicar direito, corretamente, pode ter um viés aí e gerar reclamações. Então, um planejamento muito bem feito, o que vai vender, para quem vai vender, corretamente, especificar o que o aparelho vai fazer, tudo corretamente, isso vai ajudar a empresa, né? Então, se a empresa tiver um planejamento correto, eu tenho certeza disso, já vi empresas, dei consultoria para empresas de telemarketing, que acontece, quando trabalha corretamente, ela não vai perturbar o cliente, né? Ela vai ter um relacionamento com o cliente. E isso que hoje as empresas têm que ter essa atenção. E eu acho que tem uma parcimônia. Você ligou uma vez, duas, a pessoa falou que não quer, já apaga o número do cadastro. Você me dizia, ou o Arnaldo, acho que me dizia aqui antes da gente começar, que ligaram uma vez, você atendeu, falou, não quero o serviço, obrigado. Ligou a segunda, ligou a terceira, ligou a quarta, a quinta, falou, amigo, pera lá, né? E é interessante, Gama, que veja, as empresas elas devem ter um sistema informatizado que atenda, olha, a pessoa, essa aqui comprou o produto, essa não comprou. Por que eu volto e ligo novamente? A mesma regra se aplica, por exemplo, a empresas de cobrança. Tá? A cobrança, inclusive, está dentro desse tipo, ela está dentro desse rol de reclamações, mas ela também se exclui da questão do bloqueio de telemarketing. De cobrança não. Cobrança não entra, mas há uma insistência. Então aí o consumidor também tem outros canais. Ele pode fazer ligações até para a Anatel e abrir o cadastro de reclamação. Sabe o que acontece também? Você recebeu uma ligação, né? Aí você fala assim, olha, eu não quero esse produto, me tira do cadastro, tal. O atendente do call center, ele não tem autoridade para retirar esse telefone. Isso acontece muito. Então, ela reclama, fala assim, olha, eu não quero esse produto, já estou satisfeito, me tira do cadastro. Ela não tira. Ela não e aí tem não tem autoridade. Uma fidelização também, porque amanhã outro atendente pega e fala, mas você me ligou ontem. Exato. Ah, mas o outro não sabe que o outro operador ligou ontem, né? E aí liga com a mesma oferta. Olha, não aconteceu isso comigo. Eu relato isso que aconteceu comigo. A minha esposa fez o cadastro no início do ano da nossa filha de um curso de informática. Nós descobrimos depois que não era interessante para nós. A primeira proposta, nas ligação, nós explicamos, puxa vida, nós não nos interessamos mais. As ligações aconteceram por quase 2 meses. Quando não era no celular da minha esposa, era diretamente no telefone de casa. Aí eu já acionei o bloqueio do telemarketing. E realmente aconteceu de equacionar, não recebi mais as ligações. Então veja, as pessoas elas têm que ter também essa cultura de correr atrás dos seus direitos. Descobrir que há um canal que pode lhe ajudar. É bem verdade que as empresas, em muitas ocasiões, elas furam esse bloqueio e são multadas pela Fundação Procon. Inclusive, este ano, a Fundação aplicou, até agora ainda estão em trânsito, em análise, dá 9 milhões ao todo de arrecadação de multas que foram aplicadas a empresas que fizeram bloqueio, que furaram o bloqueio e ligaram para consumidores que tinham feito cadastro. Essa informação, inclusive, está no site da Fundação Procon. Então, veja, as empresas elas têm exatamente a fazer aquilo que o Fausto acabou de dizer. Elas precisam se organizar. Elas têm uma consultoria exatamente para isso. Para saber onde ela pode chegar. O fornecedor também tem que estar informado do que ele pode e o que ele não pode fazer. Bom, deixa eu pedir licença para vocês. A gente tem uma reportagem rapidinha mostrando a insatisfação dos consumidores. A gente volta na sequência. Assim como muitos consumidores, a cabeleireira Luciana já teve problemas com empresas de telemarketing. Além da demora para ser atendida quando precisa de algum serviço, as cobranças indevidas também incomodam. Empresas terceirizadas de cobrança ligarem no meu celular
até mesmo fora de hora, ou não é dia útil, procurando uma outra pessoa que não tem nem nexo com família ou vínculo nenhum. E assim, eu coloco que não é o telefone, que não é o número, mas mesmo assim insistem em cobrar uma coisa que não é minha e que eu não faço nem ideia de quem seja. E não é difícil encontrar outras pessoas insatisfeitas com a abordagem das empresas de telemarketing. A respeito desse telefone, 30 vezes por dia o 011, 85, 043, 014, o dia inteirinho ligando no telefone da gente. São empresas que ligam e ficam insistindo. Fica insistindo, e empresa também de telemarketing, que fica insistindo, você não quer, já até bloqueei, mas não consegui totalmente bloquear, né? Até mesmo os mais jovens perdem a paciência com falhas no serviço de telemarketing oferecido por algumas empresas. O maior problema foi em relação a uma empresa de telefone, que o telefone parou de funcionar por 2 meses e junto disso a internet também. E eu ligava quase todos os dias para a empresa. E enrolavam, passava de setor para setor, falava que ia entrar um técnico em contato comigo, não entrava. E só que chegou um momento que eu não consegui mais, assim, eu anotei todos os protocolos, liguei na Anatel e fiz a reclamação. No dia seguinte tinha um técnico em casa e foi resolvido todo esse problema. Então, essa questão do telemarketing é muito complicada, porque é levado sempre na barriga por conta das empresas. É uma área que eles não prezam muito, na minha opinião. Bom, conferimos aí, gente, realmente a insatisfação é geral. Queria ouvir do Fausto. Fausto, é eficiente? Vale a pena uma empresa ter telemarketing? Porque, sinceramente, eu não conheço ninguém que acho que tenha comprado um produto ou um serviço porque recebeu um telefonema de telemarketing. Pelo contrário, acho que as pessoas ficam com raiva da empresa que faz isso. O telemarketing é um caminho eficiente ainda para ter comunicação com o cliente. É aquilo que eu falei, o planejamento. Como eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu quero, qual é a comunicação que eu quero ter com o cliente. Então, organizado é necessário. Por exemplo, uma empresa, ela monta o teu call center, ou para receber ligação, ou para ser ativa, ou passiva, ou mista. Então, ela tem todos os equipamentos, ela tem todo um processo de equipamento, de trabalho, para que essa ligação seja atendido corretamente. Então, o que acontece? É necessário, eu acho necessário, é um meio de comunicação, principalmente hoje, com as redes sociais. Hoje, a tendência de call center é o omnichannel. O que é o omnichannel? É atender todos os clientes, atender o cliente em todos os canais, através de telemarketing, através de um WhatsApp, através de um site, através de um aplicativo. Então, isso organiza mais as empresas. Então, esse processo hoje de comunicação, né, essa mídia social, essas coisas todas, estão fazendo que as empresas sejam mais profissionais. Mas eu queria fazer uma ressalva aqui do que o Arnaldo falou e do que foi discutido aqui, porque tem um desbloqueio. Você bloqueia o celular e tal, para não receber a ligação de uma determinada empresa. O que acontece? As empresas, vamos falar as empresas de telecomunicações, lá a Vivo, por exemplo, né, ela tem os dealers, ela tem os terceirizados dela. Muitas vezes não é a empresa que está desbloqueando, é o terceirizado, né? que acha um meio, né, para retornar a ligação. Então, muitas vezes, a empresa está sendo penalizada, e ela tem que ser penalizada porque ela autorizou um terceiro a falar. Né? Contratou então, um terceiro. Exatamente. Então, isso também prejudica muito. Então, o ponto central eu tenho que ter um distribuidor, um dealer, um terceirizado, eu vou assumir o meu call center. Esse que é o grande dilema hoje e que vai caminhar para esse omnichannel que eu estou te falando aí. Tudo, né? Questão do banco de dados, como que as pessoas sabem o meu telefone? Tudo bem, se pegar a operadora que eu sou contratado, claro que ela vai ter meu número no... Mas e outras empresas de telefonia, bancos que eu nunca tive relacionamento, como eles chegam no meu número? São vendidos isso aí. Geralmente, são parcerias que fazem com assinatura de um jornal que você faz, um banco. Então, esse eles banco de dados... compilam esse banco de dados e trocam entre eles. Isso é legal? Não é legal. Não é legal.
né? Você tem teu banco de dados, a empresa tem que Garantir o sigilo dele, né? Exatamente. Então, esse aí, né, Arnaldo, não é... Realmente, isso é um problema muito sério. Estava lendo uma reportagem aí que isso pode ser enquadrado até naquela lei Carolina Dickmann de vazamento de informações sigilosas, privacidade, né? O consumidor tem automaticamente a gente imagina, até pelo próprio CDC, ainda está previsto isso, né? O consumidor é hipossuficiente. Então, ele tem também a boa-fé de imaginar, numa situação X, que ele vai contratar um serviço de uma empresa A, B ou C e que os seus dados vão estar restritos àquele tipo de empresa ou àquele tipo de serviço. E aí, a informação dele é vendida sem autorização prévia para um outro tipo de serviço, para uma outra empresa que também vai fazer esse contato. É difícil, tanto para nós do PROCON quanto para o próprio consumidor, identificar de onde saiu isso. Isso é praticamente impossível, porque ele não tem condições de fazer essa investigação. Não pode quebrar o sigilo ele não pode, também, né? Exatamente. Quando acontecem essas situações, a gente recomenda então que nos procure, que vá até o PROCON, a gente vai abrir uma carta de informação prévia, vai abrir uma CIP e vai tentar chegar naquela informação, naquela empresa. Olha, você não teve nenhum contato com o banco X, seu banco é o Y. Mas como é que o banco X me mandou uma carta? Então você procura novamente o PROCON, você é um consumidor. É uma relação de consumo que não aconteceu da sua via, mas veio para você. Sim. Então você automaticamente tem que pedir informações. É para isso que o PROCON está lá. Para saber e perguntar, olha, mas como é que esse dado veio parar na sua mão? Então, às vezes, essa situação que o Fausto acabou de dizer, ela infelizmente acontece, ela é uma realidade para todos nós. A gente, infelizmente, tem essa questão da nossa vida privada sendo pública cada vez mais. E exatamente é uma das coisas que eu até estou dizendo várias vezes, né, lá no PROCON. Precisamos educar o consumidor. E uma das minhas metas lá é exatamente fazer a educação do consumidor. Educação para o consumo e do consumidor. Para que ele saiba como que ele pode chegar até nós e como que ele pode se precaver nessas situações. As ligações de telemarketing são uma realidade. A gente vai ter que, infelizmente, conviver com elas. As empresas estão tentando se adaptar, isso é bem verdade. Mas ainda há muito para se trabalhar. Nessa questão dos nossos direitos, a gente tem que saber exatamente como utilizá-los. Os canais estão aí à disposição. A gente precisa exatamente caminhar para encontrar a ferramenta exata. O PROCON serve exatamente para isso. Que a gente falou de banco de dados, a gente está falando de telefone, mas são correspondências, correio normal, e-mail, até hoje rede social, WhatsApp, né? E vou além, Gama. Os dados pessoais das pessoas, como CPF, RG, às vezes o comprovante de endereço, o endereço da pessoa. Você recebe uma correspondência na sua casa, mas como é que a pessoa me identifica aqui? Sabe que eu moro aqui, no meu apartamento, na minha rua e tal, o meu nome completo, puxa vida, mas você tenta ficar lembrando, onde é que eu fiz um cadastro com isso? A internet, infelizmente, é uma peneira nesse aspecto. Vaza muita informação. Bom, quem sabe mexer um pouquinho na internet, acha sites aí que tem CPF, endereço de todas as todo informações mundo, possíveis. telefone. Você né? passou essa informação no WhatsApp para um amigo para fazer uma coisa, ele passou, né, para um outro, aí vai. Colocou na internet, colocou na rede. Não tem jeito, né? E um cadastro, às vezes, de assinatura de revista, como você falou, ali já... Um atendente que vão na faculdade, você tem aqueles atendentes que vão lá para assinatura de revistas e tudo. Você faz um cadastro ali, como você tem certeza que ele vai proteger esse cadastro teu? E a gente já viu o caso de operador de telemarketing que num clique ele pessoa. baixa todo Ele o banco todo de dados. o histórico, né? e salva no além. pendrive. Isso é muito grave também. As operadoras de cartão de crédito, até elas, de vez em quando, elas também fazem algumas violações. Isso existem notificações de CIP em relação a isso. As operadoras de cartão de crédito, em algumas ocasiões, elas têm dados da vida bancária da pessoa. E em algumas ocasiões, até por questão de segurança, ela entra em contato com você. Olha, houve uma movimentação. Você está utilizando? Aí eu até concordo. Mas e quando ele entra em contato com você e te vende um produto associado a uma bandeira de cartão, ou então uma outra empresa que opera naquela mesma bandeira de cartão te oferece um novo serviço, te envia um cartão sem você querer, sem você ter ao menos se manifestado, solicitado aquilo. Essa informação partiu de algum lugar. Tem algum perfil que as empresas mais buscam de consumidor, ou a ligação é aleatória? Como que é feita essa escolha? O que eu vejo é aleatório, né? Põe um robô automático e vai. Mas assim, as empresas profissionais que eu tô, né? Eu gosto de proteger um pouco mais a empresa, né? Eu concordo muito com o que você falou, que o PROCON é educar o consumidor. Então nós temos que educar também
esses terceirizados de algumas empresas para trabalhar o telemarketing. Então, veja bem, as empresas que planejam, as empresas que definem teu público, também tem um script para falar. Né? Eu vou falar com o Gama. Quem que é o Gama? O Gama, como que ele é? O que ele faz? O que ele gosta? Que produto que eu posso oferecer para ele? Então, as empresas têm que saber teu público mesmo. Com quem que eu vou conversar? Qual que vai ser meu script? A hora que ele atender, que produto que ele necessita? Então, tem que ser quem é essa pessoa, quem é essa pessoa? Porque hoje, você veja bem, as empresas hoje, ela tem que ter um relacionamento. Ela tem que ter uma causa com o teu público. Né? Então, essa rede social, essa mídia hoje, tudo que está acontecendo, internet, WhatsApp, essas coisas, estão fazendo as empresas pensarem mais um pouco. Né? Então, elas muitas vezes oferecem produtos sem ouvir se o seu cliente tem ou não tem. Isso também demanda muito, sabe, da mão de obra. A mão de obra em call center tem uma rotatividade muito grande, em torno de 10% a 20%, é grande uma rotatividade. A cultura dessas pessoas, né? São qualificados esses operadores de call center ou varia muito? Varia muito. As pessoas que entram no call center, eles já estão preocupados assim, em galgar outros postos dentro da empresa ou uma passagem ali para outros empregos, outras coisas. Então, assim, a cultura deles também, né, tem que ser trabalhada, a cultura deles, o treinamento, as coisas, né? Então, porque o vazamento de informações, assim, de dados, muitas vezes é uma pessoa ali mesmo que passa. Nossa. Então, tudo isso passa pelo... Né? Então, as empresas têm que ter um cuidado muito grande com relação ao público, né? Com quem que eu vou falar, como eu vou falar, o que eu vou vender, qual que são meus produtos, essas coisas. Por que, que a gente percebe que muita ligação vem da região Nordeste, inclusive no sotaque do operador? Olha, é uma questão assim, uma empresa, tem empresas, né? Hoje nós temos aí no Brasil 800 pontos de atendimento. Né? Então, uma mesma empresa que tem uma filial, ele passa para lá, olha, esses números, tal, ele passa para não vou falar assim especificamente o Nordeste, mas eles passam para outros estados para, né, a pessoa... Redução de custo, talvez. Exatamente. Vamos falar um pouquinho das campeãs de reclamação, Arnaldo. No PROCON aqui, vamos falar de Rio Preto. A gente tem uma lista aí de... A de Rio Preto eu já posso lhe adiantar. Operadoras de telefonia celular. Campeãs. Campeã, claro. Claro e NET, né? Porque elas são Hoje a mesma são empresa, anexas, né? Depois vem a TIM, segundo lugar, e a Vivo. As três primeiras, são empresas de telefonia, né? Quatro delas, muitos serviços de banco. São as que têm acesso mais fácil muito mais fácil aos dados. Né? Exatamente. Depois, agências bancárias, instituições bancárias. Principalmente as que operam em bandeiras de cartão de crédito. Que tem, todas elas possuem, lógico, as parcerias com as operadoras de cartão de crédito e elas na sequência vêm. Aí você vai ter Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú. Esses três também. Então, os 6 primeiros no ranking. Né? Então, são empresas que existem, tem essa relação, às vezes, próxima demais, a gente acredita, com o consumidor, e faz as ligações, vendendo produtos, ou então querendo aumentar. No caso, as operadoras de celular, elas falam, olha, você tem um plano X, vamos mudar para o plano Y. Aí você nega. No dia seguinte, ela te liga de novo. Olha, mas vamos pensar mais um pouco. Você não quer mais? Agora você vai ter promoção Y mais X. Arnaldo, só um minutinho. Com relação a isso, aconteceu comigo. Então, eu tenho meu telefone, né, celular, e as operadoras ligando para diminuir, oferecer produtos. Então, veja bem, eu comecei a ouvir. Eu mudei meu plano 2 vezes recebendo ligação. Por que acontece isso? Acontece o seguinte, porque hoje é ilimitado você falar até por fixo. Celular para mim. Então, mudou o plano. Você usa mais voz ou mais dados? Muitas vezes, né, o consumidor, por isso eu concordo com você plenamente, assim, educar o consumidor. Muitas vezes é bom ele ouvir. O que está acontecendo? É uma informação. Agora, o que acontece? Nós temos muita gente, às vezes, nem quer, né? Já quer a ligação. Não quero. Não, mas não quero. Exatamente. Nós temos essa orientação. Olha, às vezes é bom para o consumidor. Exatamente. Não é ruim. O que nós, às vezes, orientamos é a questão da insistência.
Isso. Aí é Quando a demais. insistência, você receber uma ligação de uma operadora para te oferecer um serviço X, não há problema nenhum. O problema é se você fez o cadastro no nosso Não site quero e não receber, quer. recebeu. Isso é problemático. Não, mas aí você não fez o cadastro, você está recebendo as ligações como você bem entender. Recebeu uma ligação num dia, 2 dias depois você recebe da mesma empresa, às vezes com um número diferente. E às vezes você está em situações, olha, cabeça preocupada, preciso receber uma ligação de alguém, estou aguardando no local, estou numa fila de banco e recebe uma ligação dessa. Os horários também variam muito, né? Inclusive até os finais de semana. É isso que eu ia perguntar. Tem algum limite para a empresa ligar? Porque a gente está vendo aqui algumas reportagens, o pessoal falando, pô, até de final de semana, Sim, à final noite, de semana até o as pessoal 14. fica ligando. De sábado até as 14 horas. Das 8 da manhã às 14 horas. Durante a semana, das 8 da manhã até as 9 horas da noite. É autorizado as empresas ligarem para você. Aos domingos, não. Não, Domingo é proibido. Domingo é proibido. Então você recebe a ligação. A insistência da ligação é que a gente acredita que já seja invasivo para o consumidor. É isso que a gente orienta, Fausto, porque é exatamente o que acontece. A pessoa diz não uma vez, ela diz não 2. Na terceira, a pessoa automaticamente começa a falar, mas puxa vida, essa empresa está... A paciência dele já foi. A paciência vai se esgotando. Então a gente orienta exatamente para que ele nos procure. Para que até a gente faça um contato prévio, diga, em algumas ocasiões, ou oriente exatamente esse consumidor, olha, faça o cadastro, bloqueie o seu telemarketing e você não vai receber essas ligações. Mas as ligações eu concordo, elas são positivas para o consumidor. O que é positivo para o consumidor tem que ser dito. Às vezes até mesmo a questão do banco. O que a gente às vezes diz é, olha, o excesso é que é prejudicial. É prejudicial, né? Tá certo, gente. Infelizmente, nosso tempo é curto, o debate aqui proveitoso. Acho que todo mundo se identificou e, pelo menos alguma vez na vida, recebeu alguma ligação. Fausto, para a gente terminar a sua conclusão aí, quiser deixar alguma dica para o consumidor e também para a empresa. Gama, agradeço a oportunidade aqui, eu acho que a gente contribuiu com alguma maneira aí. O que eu vejo é o excesso mesmo, né? E que as empresas ela têm que administrar a marca dela. Né? Tem que ter bom senso, tem que né? ter o bom senso, tem que fazer um planejamento e tudo. E isso que é a questão que eu vejo com relação a, né, que eu dou consultoria nas empresas e tudo, né? Comunicação. Agora, os dealers, né, os terceirizados dessas empresas aí que tem que ser bem cuidado e ser bem trabalhado. E agora, eu também penso assim, né, a lei, né, tem que funcionar. Né? Então, são, né, o que nem o Arnaldo falou, são 30 dias, depois se vai para a judicialização, são mais 5 anos, então é muito devagar, né? Muito, né? Então essa é a questão. Tá certo. Fausto Padilha, muito obrigado. Arnaldo, rapidinho para a gente concluir. Não, a gente finalizar. agradece. Quem quiser denunciar o PROCON, PROCON né? de Tá Rio aqui Preto, na rua Silva Jardim, quase em frente à CIRP. Estamos à disposição ali das 9 às 16 horas. A gente agradece à Câmara, ao espaço da TV Câmara. E a gente está lá exatamente para orientar o consumidor. Lembrando o site do PROCON, está aparecendo aí embaixo. Fundação PROCON ou PROCON SP Gov.br e nas redes sociais aqui em Rio Preto, PROCON Rio Preto, no Facebook. Tá certo. Muito obrigado, Arnaldo Vieira, diretor do PROCON, Fausto Padilha, professor e consultor aí na área de comunicação. Muito obrigado a você também que nos acompanhou em mais esse X da Questão. Um grande abraço e até a próxima.